que apareceu ano passado, concorremos à Associação dos Santos, mas não podemos voltar de continuar a residência. Como estudantes, temos que estar atentos ao que se passa de forma das coisas da faculdade e como os profissionais de saúde, então, ainda mais o que se passa dentro do Serviço Nacional de Saúde. A precariedade vem do latim, de precários, que significa aquilo que se obtém da geração do súbito. É um conceito que todos conhecemos, e mesmo para os estudantes, e principalmente devido à reforma do ensino superior que estamos a passar, olhamos agora para o ensino como algo precário, um futuro incerto, tal como todas as outras áreas, em uma altura cada vez maior. As leis do mercado parece estar-se a afastar da preocupação pela sabedoria, pela educação e pela ciência. Quando se fala de precariedade, surgem automaticamente algumas imagens na cabeça, como o trabalho temporário não possível, não tendo essa ideia de que a precariedade exclusiva de algumas áreas já está hoje completamente derrotada, e então que na saúde a precariedade exclusiva de alguns profissionais também já não corresponde à realidade. No entanto, acho que para a maioria dos estudantes de medicina ainda existe aquela imagem de ser médico hoje em dia, mesmo para ser médico no tempo dos nossos pais, porque, como também já sabemos, não responde à realidade, mas também é um assunto que se fala muito nas áreas. Mas ainda existe uma condição que as carreiras médicas continuam, que as carreiras médicas não sofreram nas alterações. As carreiras médicas que temos estado a falar, o conceito existe desde 71, mas o primeiro decreto é só de 82. E desde que foram regulamentados, muitas alterações aconteceram, mas eu acho que as mais importantes, para o que estamos a falar, foi a substituição dos contratos coletivos de trabalho pelos contratos individuais. E sobre os contratos individuais de trabalho, eu gostava só de falar muito rapidamente do relatório da Comissão de Revisão do Sistema de Carreiras e Remunerações, que foi implementado em 2016, foi implementado pelo Governo em 2016, uma comissão política nomeada, era presidida pelo professor Luís Fábio. Este relatório, entre outros pontos, analisa os riscos da utilização do contrato individual de trabalho, das páginas 52 e 53, e vou ler muito rapidamente. Os riscos são a impreparação dos dirigentes para gerir a sua utilização, as desigualdades geradoras de desconforto e desmotivação entre trabalhadores com regimes diferenciados, instabilidade e insegurança que gera desinteresse de alguns bons recursos, maiores encargos com salários e com descontos para a segurança social, menor mobilidade no seio dos vários serviços da administração pública, oferta legal de contratação coletiva, gerador de apreensão e saída de profissionais, possibilidade de excesso de competência por parte das pessoas, diminuição do sentido de serviço público, menores garantias de imparcialidade, aumento da margem para favoritismos, menor estabilidade e continuidade institucional e abuso de utilização do contrato de trabalho inteiro tendo em vista ultrapassar os mecanismos legais de controle do crescimento dos empregos públicos. E apesar de todos estes riscos, que são mais do que e que estarem enumerados neste relatório que foi publicado, as alterações continuaram, inclusive em junho deste ano, e esse mandado artigo do Estatuto da Comissão de Saúde foi alterado e foram introduzidos os contratos a prazo no setor da saúde, contratos que se destinavam a médicos, enfermeiros, pessoal administrativo, auxiliar, etc. Estavam previstos cerca de 6.700 contratos individuais a prazo para 2007 e cerca de 6.000 para 2008. Estes contratos teriam uma duração superior a um ano. Na altura, isto foi explicado como sendo um mecanismo, como sendo uma solução transitória, até que estivesse pronta a nova reforma da administração pública e sendo assim uma maneira de lidar com todos os casos sem cair em situações de precariedade. No entanto, olhamos para a situação hoje em dia e realmente estes contratos individuais de trabalho transformaram-se num instrumento de precariedade, de arbitrariedade salarial e também de destruição das carreiras profissionais. Os contratos individuais têm também problema. Agora vou falar do caso particular que se hospitalar de Lisboa Ocidental, não tanto de Santa Maria. A maior parte dos contratos individuais que têm vindo a ser feitos não têm muitos pressupostos escritos, são 2 ou 3 páginas e muitas das condições são, digamos, negociadas oralmente, o que faz com que, quando a situação muda, não haja uma base escrita com que o profissional se possa defender. Existem também situações avisadas, como por exemplo o facto de existirem profissionais no mesmo serviço, com a mesma função, com a mesma formação, com a mesma carga horária, com contratos diferentes e com remunerações diferentes. Há sindicatos que têm vindo a recolher os contratos individuais para a comparação e até agora não há 2 contratos iguais. Isto são situações bastante estranhas. Outro aspecto que é importante, estes contratos para serem válidos por lei tinham que ser publicados. E em muitos casos isto não aconteceu. O que faz com que as pessoas que estejam a denunciar estas instituições e estejam a tentar lutar contra estas situações, ao fazê-lo, estão a denunciar que o contrato não é válido e pode estar a pôr em risco a sua publicação. Com a nova lei da função pública, apesar de não estar regulamentada, prevê-se então que os contratos da função pública se vá alterar.
dependendo da regulamentação, a análise pode significar a concretização do final das carreiras profissionais, para ser isso não seja, mas a verdade é que também, por via possibilidade de despedimentos coletivos, ou por extinção do cargo, ou por encerramento do local de trabalho, mas pronto, espero que a regulamentação que tenha sido feita não vá nesse sentido, mas também é verdade. Outra coisa que queria falar muito rapidamente, com estas novas alterações, e sendo a saúde uma das áreas mais lucrativas a seguir ao tráfico de drogas e de arma, surgiram a chamada, e é verdade, mas surgiram mais do que muitas empresas de recursos humanos na área da saúde, que fornecem profissionais de saúde à classe. Claro que há um mercado enorme por explorar, estas empresas não exploram isso e logo recém-licenciados já têm vindo a ser contactados por estas empresas. Há pessoas que acabam o curso, estão ainda no ano comum, ou seja, ainda não têm formação específica, ainda não têm autonomia, e já começaram a receber telefonemas destas empresas a serem anunciadas para fazer urgências a determinados hospitais, mas o que é facto é que quem está a telefonar não sabe se a pessoa que está a contactar tem formação específica ou tem autonomia ou não tem autonomia. Portanto, são contactos feitos com o intuito de aliciar pessoas para irem trabalhar em determinadas condições. A verdade é que se visitarmos o site destas empresas, elas são tudo iguais a qualquer empresa de trabalho temporário, que recruta pessoas para telemarketing, para um call center, para outra coisa qualquer. Temos uma ficha de aplicação online que é exatamente os mesmos dados. Portanto, não há diferença nenhuma e aqui o mercado e a maneira como está a ser explorado é exatamente igual à maneira como é feito nas outras áreas. A existência destas empresas, então, depois também favorece o aparecimento de algumas situações que são no mínimo promíscuas e também há casos concretos de alguns sócios destas empresas também pertencerem à direção clínica dos hospitais. O que faz, ou seja, as mesmas pessoas que decidem as condições dos contratos que oferecem aos seus profissionais, que contratos é que fazem e que empresas é que contratam e contactaram essas empresas, estão os dois lados de verificar, havendo aqui um óbvio conflito entre eles. E, portanto, esta é uma situação também que enfim, tem que se tentar resolver. E estes serviços que estas empresas oferecem, eu acho particularmente preocupante no que diz respeito às urgências, porque muitas vezes as empresas não conseguem garantir qual é que é o grau de qualidade dos serviços que estão a fornecer, qual é a formação específica do profissional que estão a fornecer. Há hospitais que, inclusive nas escalas, em vez de terem um médico escrito que corresponde com aquilo que ele vai realizar, têm um nome da empresa. Ou seja, já não há uma identificação do profissional de saúde que vai fazer aquilo tudo. Há uma empresa que fornece aquele serviço. E a não tem empresa que aparece. E isto, então, no funcionamento de uma urgência, no serviço de saúde, acho que deve trazer sérias preocupações. Acho que tudo isto culmina numa degradação das condições de trabalho, obviamente que contribui para uma desertificação dos serviços públicos de saúde, não é? Que oferece do setor privado. E esta instabilidade laboral, obviamente, que vai ter que afetar o desempenho profissional, afeta obrigatoriamente o funcionamento dos serviços e o prejuízo da qualidade do serviço deve estar. A instabilidade laboral que vai precário nos serviços públicos tem um resultado, que são maus serviços públicos. E no caso concreto dos serviços públicos de saúde, isto é o risco ainda mais acrescido. Há equipas que têm os profissionais que vão ter. A remuneração por hora em alguns hospitais foi diminuída e as empresas contratadas recebem até 8 a 10 vezes mais do que aquilo que era oferecido aos profissionais que já lá estavam contratados. Há esta competição selvática pelos profissionais aliciados de um lado e quase expulsos do outro, e temos que pensar que isto não diz respeito quando o Serviço Público de Saúde então tem consequências desastosas. E a mensagem principal que eu queria passar com esta intervenção era aquilo que eu disse no início. Aqui há uns tempos eu pensava, ok, a precariedade é uma coisa que pode chegar à saúde, mas é um problema com que temos que lidar agora. Até porque as alterações e as recomendações vão ser feitas agora. Portanto, para evitar que seja uma situação que abrange todos os profissionais de saúde, porque é verdade que já temos muitos, temos é que falar da agora e tentar ter as medidas concretas agora.